Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, local de culto, de adoração, onde a Igreja do Senhor Jesus se reúne para prestar culto exclusivamente ao Senhor. Pedimos nesse instante que você possa dar uma visualizada aí nos irmãos que estão presentes, cumprimente mesmo à distância. Pode falar para ele ou para eles que eles são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito bem. A transmissão das nossas reuniões aqui na igreja está acontecendo nesse exato momento pelo Facebook. Pedimos aos irmãos que estão nos assistindo em casa que não só visualizem, mas que também curtam e compartilhem, para que essa mídia possa chegar a todos os irmãos. Gostaríamos de felicitar os nossos aniversariantes dessa semana. Nós tivemos aí no dia 1º a nossa irmã Adela Suzy, no dia 3 a nossa irmã Helena Betânia, no dia 5 a nossa irmã Tamires Regina, no dia 7 o nosso irmão Rubem Mazucato, no dia 8, que é hoje, nós temos o Otoniel e a Marjorie Grace. Que Deus assim abençoe a vida desses queridos irmãos. Os demais avisos da nossa igreja se encontram no boletim. Vamos ficar em pé para a gente iniciar a nossa reunião orando, aproveitando já colocando a vida dos aniversariantes assim diante da presença do Senhor. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer pela vida que o Senhor preserva. Nós estamos aqui com essa relação de aniversariantes, com a certeza de que foi o Senhor mesmo, que num contexto como o nosso, preservou a vida deles. Mais do que isso, ó Deus, porque eles podem ser relacionados com esses que congregam, que fazem parte da Tua igreja e que estão sendo, ó Pai, diuturnamente ministrados pela Tua palavra. Que o Senhor possa fortalecê-los, edificá-los, despertá-los, para que possam, como igreja, cumprir a missão que foi legada a todos nós aqui na terra. Oramos assim, na esperança que temos em nome do Teu Filho Jesus. E agora, Senhor, que nós nos reunimos, que nós nos concentramos, que nós paramos para prestar a Ti, Senhor, o nosso culto. Pedimos que o Senhor nos visite através da ação maravilhosa e poderosa do Espírito Santo do Senhor, trazendo-nos, ó Deus, a esse lugar, fazendo-nos, ó Deus, de fato, um povo cativo à Tua palavra, um povo obediente às Tuas instruções, cheios da Tua presença e capazes, ó Deus, de fazer a Tua vontade de uma maneira fiel. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, mesmo de pé, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 24. A palavra do Senhor no Salmo 24 vai nos dizer assim: eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Diz assim o Salmo 24, Salmo de Davi: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subiu ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade,
Na primeira parte do Salmo, no verso 1 e verso 2, Deus proclama, ou é proclamado como o Senhor do universo. Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Depois, à medida que a procissão se aproxima da cidade santa e de seus recintos sagrados, os cantores indagam sobre os requisitos para entrarem na presença de Deus. É o que nós temos aí no verso 3, 4, 5 e 6, quando o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O final do Salmo personifica as portas e os portais que eles são solicitados a se abrir para receber e celebrar o retorno e a vitória do Senhor. É o que nós encontramos no verso 7 até o verso 10. A ideia dos portais, das portas se abrindo, é uma ideia de celebração, de congraçamento, onde a realeza de Deus está sendo reconhecida. O salmo pode ser entoado também por nós hoje, meus irmãos, por nós cristãos, para celebrar o nosso guerreiro divino, Jesus Cristo, que entrou no supremo santo lugar, o céu, assunto aos céus, à destra de Deus. Somente Jesus Cristo está qualificado para ascender ao céu, de acordo com os pré-requisitos que nós encontramos no verso 3 e no verso 4. E é Ele, o Senhor vitorioso, para quem as portas se abrem, conforme o verso 7 ao verso 10. Diz o texto: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Celebremos a Cristo nessa noite, louvemos ao Senhor, reconheçamos a sua realeza, nos dobremos diante da sua autoridade, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça onde você está nesse instante, tenha aí o seu momento de oração individual, coloque o seu coração diante do Senhor, confesse o seu pecado, busque a presença do Senhor e peça a Ele que visite a sua vida com poder e graça. Senhor, nós queremos, ó Pai, agradecer a Ti pelo privilégio de, como igreja, estarmos reunidos aqui nessa noite. Nós não temos, ó Deus, argumentos, não encontramos justificativas que possam, de alguma forma,
nos colocar diante do Senhor, diante do teu trono de graça. A única solução, o único caminho, o único meio que nós encontramos é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça do Senhor, conforme nós encontramos revelado nas Escrituras. Nós pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor visite o nosso coração, o Senhor visite a tua igreja, o Senhor promova o crescimento, o fortalecimento, a santificação do teu povo, para que possamos, ó Deus, como luzeiros neste mundo, como sal na terra, podermos ser bênção na vida de muitas outras pessoas que carecem e que precisam, ó Deus, da mensagem do Evangelho em Cristo. Pedimos, ó Deus, a graça sobre nós, para o louvor da tua glória, Senhor, que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos ficar em pé nesse instante, nós vamos entoar um cântico. Nesse momento, os irmãos que vieram preparados para devolver os seus dízimos e suas ofertas, poderão fazê-lo depositando no gasofilácio. Queria pedir aos diáconos que colocassem o gasofilácio aqui ao centro, e também que o diácono de plantão, logo após a devolução dos dízimos e das ofertas, pudesse então vir e orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Vamos cantar Águas Purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
és a fonte, Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Gostaríamos aqui de agradecer imensamente os dízimos e ofertas e que o Senhor nos abençoe, Senhor, abençoe os membros, os gestores da igreja, Senhor, para que tenham sabedoria para usar de forma mais digna e conforme o seu desejo, Senhor. Agradecemos mais uma vez por esse momento e a oportunidade aqui de darmos nossos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos, vocês podem se sentar nesse instante. Nós passaremos agora a exposição da palavra do Senhor. Nesta ocasião, no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 26, nós vamos começar a expor o texto. Contamos com a sua presença aqui no domingo que vem para concluir a exposição desse trecho. Nós vamos ler, nós vamos expor uma parte e logo no próximo domingo exporemos o restante. Diz assim o texto da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar ou atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e também assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Oremos mais um instante. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Senhor Deus, fala conosco, ó Pai. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite é a respeito de Samaria, e especificamente o diálogo que Jesus vai travar com a mulher samaritana. E pensando sobre essa palavra diálogo, fui buscar o seu significado, e ele está presente já no grego clássico. E ele é definido, essa palavra é definida, melhor dizendo, como a conversação entre duas ou mais pessoas. Muitos acreditam erroneamente que significa dois, e portanto a palavra se limita à conversa entre duas pessoas. No entanto, a palavra vem do grego, ou a palavra que vem do grego é formada pelo prefixo dia, que significa por intermédio de, e por logos, que significa palavra. Ou seja, por meio da palavra, designado conversa ou conversação. Embora se desenvolva a partir de pontos de vista diferentes, o verdadeiro diálogo supõe um clima de boa vontade e compreensão recíproca. Essa definição nós vamos encontrar aí na Wikipedia. Mas o que me chama a atenção dessa definição é que precisamente é uma realidade que vai descrever, ou um termo que vai descrever o que está acontecendo aqui nesse texto. Jesus está conversando sim com esta mulher, ele está dialogando, ele está dentro de um ambiente de cordialidade, dentro de um ambiente de boa vontade, de compreensão recíproca. Muito embora nós percebamos que há uma grande dificuldade dessa mulher de entender os valores elevados que Jesus está trazendo para ela. No entanto, Jesus não desiste. Nesse contexto do Evangelho de João, nós encontraremos o diálogo de Jesus de forma fluente com a mulher samaritana. E aqui nós podemos antecipadamente perceber, meus irmãos, que o ministério de Jesus e seu Evangelho da graça alcança também os samaritanos. Os samaritanos que eram conhecidos na época como judeus misturados, impuros, que rivalizavam com os judeus ortodoxos. Os samaritanos que eram desprezados por todos, mas que não eram desprezados por Jesus. Observe na sequência da narrativa que o evento ocorrerá após a audiência de Jesus com Nicodemos, na região da Judeia. Mas o que levou Jesus a se retirar daquela região? E a resposta nós já vamos encontrar nos versículos iniciais. Jesus estava pretendendo evitar uma crise prematura com os principais líderes religiosos daquela época. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque não havia chegado ainda o momento da sua morte. O texto nos revela que Jesus tomou tal decisão frente à publicidade do seu ministério. Essa publicidade havia chegado aos ouvidos dos fariseus. Vimos que tal realidade já havia gerado uma crise entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, lá em João capítulo 3, do verso 22 ao verso 26. Jesus deixa a Judeia em direção à Galileia, tendo de passar por Samaria, conforme vai dizer o versículo 4 do texto de João, capítulo 4, e ele chega a uma cidade chamada Sicar, localizada na província de Samaria. E a referência que nós temos aqui ao local específico onde Jesus se encontra
está lá no versículo 5, parte B, e versículo 6 de João capítulo 4. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. É exatamente aqui, nesse momento, que nós vamos notar os traços da humanidade de Jesus presente e coexistindo com a sua divindade. O verso 6, parte B, vai dizer: cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Existe, por parte dos comentaristas, aqui uma discussão. Que hora sexta seria essa? Seria meio-dia, como se esperava, por conta da forma como o judeu contava o seu tempo, ou se seria uma referência às 6 horas da tarde, ou seja, no cair do dia. O fato é que seja 6 da meio-dia ou 6 no final da tarde, não vai interferir no momento em que Jesus conversa com esta mulher. O momento onde Jesus está sentado ao lado daquela fonte, a conversa se desenvolve. A conversa de Jesus com uma mulher de vida imoral. Hendricks vai resumir a parte desse diálogo que Jesus vai desenvolver com a mulher nesse trecho que eu acabei de ler, dizendo o seguinte: o Senhor pediu-lhe que lhe desse de beber, falou com ela acerca da água viva, que ele mesmo era capaz de suprir, contou-lhe que esta água viva não somente tira a sede, mas impediria que ela tivesse sede de novo, revelou-lhe os segredos da vida imoral que ela levava, mostrou-lhe o caráter da verdadeira adoração e, finalmente, lhe disse ser ele o Messias. Isso de uma maneira direta e categórica. Presumivelmente, meus irmãos, houve uma resistência daquela mulher. E nesse sentido, esta mulher simboliza a nossa natureza pecaminosa. Quando fomos confrontados pela revelação de Jesus sobre a nossa vida pecaminosa, nós, assim como essa mulher, chegamos inclusive a mudar de assunto. E qual é o outro assunto que ela traz à baila? O interesse pessoal, até mesmo geral, foi posto na tentativa de manter a conversa sob controle. Porém, a sabedoria de Cristo a conduziu para a direção prescrita pelo plano divino, para que aquela mulher, naquele local, com esta aplicação teológica para a igreja em todas as épocas, pudesse ser alcançada através da mensagem do Evangelho. A humanidade caída, que vive em seus delitos e pecados, sempre tentará evadir-se do assunto real, meus irmãos. O pecador não tem prazer e nem se sente confortável em tratar do seu pecado. As pessoas vivem ávidas, desejosas de encontrar alívio para suas culpas, fardos e medos. Porém, o que elas precisam e devem experimentar na vida é serem confrontadas pela palavra de Deus. Agora eu pergunto: qual foi a estratégia usada pelo Mestre Jesus dirigindo-se à mulher samaritana? E qual é a abordagem ministerial dada aqui por ele para a igreja na ministração da mensagem do Evangelho aos perdidos, porém eleitos? A narrativa, meus irmãos, vai demonstrar Jesus promovendo uma série de surpresas para a mulher samaritana. O Mestre Jesus se revela de forma progressiva e vai conduzindo aquela mulher à confissão. Paulatinamente, ele vai galgando do seu estágio de estranho judeu para um profeta e, finalmente, ele é reconhecido como o Messias esperado. Logo, o que estamos pretendendo expor nessa noite tem como seguinte tema: o processo de conquista da alma da mulher samaritana. É preciso dizer, meus irmãos, que a agenda ministerial de Jesus se alinha com a prioridade do Evangelho, que é salvar o perdido. Fica aí uma dica para a igreja. Ele deseja, no seu interior, prioritariamente fazer a vontade do Pai, conforme nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo, lá no verso 34, você pode acompanhar na sua Bíblia. Seu objetivo aqui é alcançar aquela mulher através
e através dela alcançar os seus vizinhos, conforme o verso 36, já na sequência aí vai dizer. Suas palavras, revelações e atitudes provarão ser ele o Salvador, não somente dos eleitos da Judéia, mas também de Samaria, ali entre os samaritanos. Entretanto, meus irmãos, antes de verificarmos o processo usado por Cristo, permita-me compartilhar um contraste que nós vamos encontrar entre o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de João, que está sendo demonstrado aqui na narrativa do evangelista. E essa realidade contrastante acaba demonstrando a amplitude da ação ministerial de Cristo. Veja lá, no capítulo 3, se você voltar um pouquinho em sua Bíblia, você vai perceber que Jesus também está estabelecendo um diálogo, só que a conversa que Jesus está tendo é com um homem chamado Nicodemos, enquanto aqui no capítulo 4 ele está conversando com uma mulher que nem mesmo é citado o nome dela. No capítulo 3 trata-se de um judeu. No capítulo 4 trata-se de uma samaritana. Veja que naquele contexto um mestre não falaria nem com uma mulher, os mestres daquela época, e muito menos com uma mulher samaritana. O contraste se torna ainda maior. No capítulo 3 nós encontramos uma pessoa de princípios elevados, alguém que era respeitado na sinagoga, alguém que era respeitado no contexto social. No capítulo 4 nós encontramos uma pessoa de baixa reputação e de vida imoral. Mas tanto com o homem do capítulo 3, como com a mulher no capítulo 4, Jesus continua estabelecendo o seu diálogo. E aqui está o ponto de convergência, meus queridos, entre os dois tipos de pessoas que Jesus está tratando aqui, tanto no capítulo 3 como no capítulo 4. Tanto Nicodemos como a mulher samaritana. Ambos estavam perdidos em seus delitos e pecados. Ambos careciam da graça salvadora de Deus em Cristo. Ambos são acudidos pelo Senhor Jesus na sua ação e na sua agenda ministerial. Mas voltando àquilo que eu acabara de propor para os irmãos. Qual é o processo? Qual é a estratégia? Qual é a abordagem ministerial empregada por Cristo? E aqui eu gostaria de dividir em 3 estágios. O primeiro estágio empregado por Cristo é a solidariedade. Perceba aí, Jesus apela para a solidariedade daquela mulher. Ele vai indicar a progressividade da sua revelação, pedindo para ser servido pela mulher samaritana. Jesus está construindo aqui uma ponte entre ele e aquela mulher. Veja só o que diz o texto. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Aquela mulher da província de Samaria veio tirar água numa rotina bastante cansativa. Quem já precisou buscar água para consumo em rios, cisternas, poços ou caminhão-pipa sabe como se trata de uma tarefa extremamente extenuante. Por outro lado, quem já passou sede sabe o quanto uma fonte fresca e aprazível de água é revigorante. E aqui junta a situação daquela mulher com a necessidade de Jesus enquanto homem. Jesus estava sentado próximo à fonte, diz o verso 6. A mulher provavelmente já tinha tirado água. E Jesus, com sede, lhe faz um pedido legítimo e honesto. Hendrickson, comentando esse trecho, ele vai dizer: ao mesmo tempo, foi também uma manifestação da estratégia divina, de sua percepção psicológica. Pois se uma pessoa deseja penetrar o coração de outra pessoa, ela pode usar 2 métodos. O primeiro, fazer-lhe um favor. O segundo,
dá-lhe uma oportunidade de fazer um favor. Com frequência, a segunda opção é mais eficaz do que a primeira. Jesus, no entanto, combinou as duas. Ele pede um favor e está pronto a oferecer um favor àquela mulher. Ele pede água do poço de Jacó e oferece água da vida. É isso que Jesus está fazendo aqui. O pedido de Jesus poderia ser muito bem ser tratado, e de fato foi tratado como algo natural. Afinal, seus discípulos estavam na cidade comprando alimentos. Porém, o estranhamento vai ocorrer pela hostilidade presente entre judeus e samaritanos. Havia uma inimizade religiosa entre eles. Apesar de manterem contatos comerciais, eles não se davam, eles não se suportavam. Agora, como é que isso aconteceu? De onde veio tudo isso? Você já parou para pensar por que há nesse texto, entre parênteses, essa informação que os judeus não se davam com os samaritanos? Qual é a origem de tudo isso? Deixa eu fazer aqui um resumo para vocês de como essa inimizade começou. A história conta, isso relacionando os textos do Antigo Testamento, que quando o último rei de Israel transferiu a sua lealdade para o Egito, mesmo tendo pago tributo à Síria, Samaria, capital do Reino do Norte, foi cercada e tomada no ano de 722 a.C. A maioria da população foi exilada na Assíria, conforme nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 17, verso 3 ao verso 6. Entretanto, os mais pobres foram autorizados a permanecer na terra de Israel. Estrangeiros de Babilônia e de outras terras foram levados para aquelas terras devastadas e casaram com o tempo com as israelitas residentes ali. Os samaritanos surgem dessa mistura de povos, de um judaísmo adulterado e misturado com um culto pagão. Quando os remanescentes dos judeus retornaram à terra dos seus pais em 586 a.C., e começaram a reconstruir o altar de ofertas e lançar o fundamento do templo, estes foram impedidos de cooperar com o trabalho de reconstrução. Em resposta aos ciumentos samaritanos e seus aliados, tentaram atrapalhar o trabalho, tá? Conforme nós encontramos lá em Esdras, capítulo 3 e capítulo 4. Em síntese, meus irmãos, os judeus consideravam os samaritanos cerimonialmente impuros. E os samaritanos odiavam os judeus por terem recebido essa recusa áspera, conforme Neemias capítulo 4, verso 1 e verso 2. E aqui se encaixa a pergunta da mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, diz o versículo 9. Uma pergunta continua: por que o relacionamento comercial, porém, o estranhamento do pedido de beber água do poço? E uma possível tradução do texto, entre parênteses, pode elucidar: porque os judeus não usavam jarras junto com os samaritanos. Aquilo que nós encontramos entre parênteses pode ser traduzido dessa maneira também: porque eles não compartilhavam do mesmo recipiente. A interpretação farisaica das leis de purificação, conforme Levítico capítulo 15, não autoriza um judeu a beber no mesmo cântaro d'água de um samaritano. É por isso que Hendricks comenta e diz: é por isso que essa mulher, entendendo que Jesus terá de usar seu cântaro, está muito surpresa e talvez pouco satisfeita por esses judeus dirigir-se a ela, disposto a beber água do seu cântaro. Muito bem, meus irmãos, essa é a primeira parte da argumentação teológica que nós temos aqui nesse texto. E aí, cabe uma aplicação aqui para nós. Meus irmãos, na opinião de Jesus, ou melhor, a maneira como Jesus aqui se porta,
Jesus está ensinando nesse contexto um processo efetivo de aproximação da igreja com aquelas pessoas que precisam receber a mensagem do Evangelho. A ponte da solidariedade pode ser usada por quem doa e por quem recebe. A ação social ou a responsabilidade social da igreja, o trabalho voluntário e filantrópico do cidadão cristão, pode abrir a porta do coração das pessoas para ouvir a mensagem de vida eterna. Quando doamos do nosso tempo para sentar ao lado da fonte de Jacó, metaforicamente falando aqui, para investir na vida de alguém, a igreja surpreende e ganha a oportunidade dada por Deus e pelas pessoas de ser ouvida e admirada. Quando retribuímos o favor dos outros com aquilo que temos de mais precioso, o nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja surpreende e ganha a oportunidade dada por Deus e pelas pessoas de ser ouvida e admirada. Quando usamos de compaixão com o próximo, rompemos as barreiras culturais e nos dispomos a conviver com aqueles que têm hábitos e costumes diferentes dos nossos, compartilhando do nosso tempo com honestidade e integridade, compartilhando o tesouro gratuitamente dado a nós. A igreja surpreende e ganha oportunidade dada por Deus e pelas pessoas de ser ouvida e admirada. Porém, cabe um alerta, meus irmãos, porque até aí essa mensagem já pode ter sido incorporada pela igreja. A motivação não pode ser pelo amor pelo processo, nem pelo resultado que isso produz. A motivação correta é o amor pela vontade do Pai e pelos perdidos, ou seja, pelas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus que convivemos. Quando a igreja se envolve, quando a igreja é capaz de ser solidária, quando a igreja se permite também ser ajudada, quando a igreja convive com a cidade, quando a igreja convive com a comunidade, quando a igreja é útil, quando a igreja usa o seu espaço, quando a igreja usa os dons que ela recebeu, quando os irmãos se dispõem a trabalhar e a servir ao próximo, a igreja cria uma ponte com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Mas quando a igreja só pensa em si mesma, quando a igreja só pensa no seu conforto, quando a igreja só pensa naquilo que lhe é interessante, quando a igreja vive e se comporta como se fosse um gueto, quando a igreja está preocupada prioristicamente em fazer a sua própria vontade, a igreja não será admirada e a igreja não será ouvida. A palavra do Senhor nos convida a usar aqui como abordagem ministerial a solidariedade. Mas o segundo estágio que Jesus vai empregar aqui é a curiosidade. Jesus apela para a curiosidade daquela mulher. Ele já havia surpreendido pela sua postura despojada em dividir o cântaro com ela, algo que era inadmissível da parte de um judeu. Agora ele aguça seu interesse para que o respeito dela por ele crescesse à medida que a obra de resgate de sua alma da escravidão do pecado fosse adiante. Por isso segue o texto: respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Preste bem atenção. Na sua resposta, ele equaliza a suposição errada daquela mulher. Ela inicialmente pensa que está numa posição em que Jesus necessita do seu serviço e de que ele terá a sua necessidade suprida por ela. No entanto, a conversa é elevada para um patamar onde ela é que precisa da água e ele é a fonte que pode suprir a sua necessidade. Aqui Jesus usa um termo no hebraico, ou melhor dizendo, no grego, que nós chamamos de machal. O que é isso? Um enigma para gerar reflexão e deslumbramento.
O termo água viva vai permitir aqui duas interpretações dentro daquele contexto de diálogo. A água que está na nascente do poço, debaixo da superfície, na perspectiva da mulher. A água fresca e pura que vem da fonte profunda, como símbolo da vida eterna e salvação que Ele é, partindo da mente de Cristo. Agora veja que o objetivo é fazer a mulher samaritana pensar, levá-la a perguntar. Mesmo que de forma imediata ela não consiga entender o sentido das palavras, Ele vai fazer com que essas palavras sejam ruminadas pela sua mente, até o momento que ela vai receber a iluminação, que fará entender a mensagem de Cristo. Jesus não elimina da experiência daquela mulher, mesmo que de maneira suave, uma repreensão para com a sua atitude. Ele diz, de maneira suave: se conheceres o dom de Deus, você lhe pediria e Ele lhe daria. Em outras palavras, o que Ele está tentando fomentar no seu pensamento é: eu lhe pedi um pouco de água, uma pequena dádiva comum, e você hesitou. Já se você tivesse me pedido água viva, o dom supremo de Deus, eu não teria hesitado, mas lhe daria imediatamente. Ela ainda não chegou ao sentido das palavras de Jesus, infelizmente. Pensa que a barreira a ser transposta por Jesus é a natural, a física, de não ter um recipiente para acessar o fundo do poço. Ela se encontra perplexa e reflexiva na ideia de como aquele estranho judeu poderia pegar no fundo do poço aquela água borbulhante por baixo da água parada. Ela continua com o enigma na mente. Por isso ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Está lá no versículo 11. Mesmo sem ter ainda, meus irmãos, chegado ao mistério, sua mente começa a trabalhar, no sentido de perceber a grandeza daquele que lhe havia dito: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu te pedirias e Ele te daria água viva, conforme nós encontramos no verso 10. Ela começa a tornar-se mais receptiva à mensagem de Cristo que Ele é entregado. Perceba isso. Chegamos ao verso 13. Jesus assume sua posição de superioridade frente a Jacó. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus agora indica que de fato ele é maior do que Jacó. Foi o dom que ele dá, pois o dom que ele dá é infinitamente mais precioso do que foi atribuído ao patriarca. Comenta Hendrickson aqui essa passagem. E qual é a estratégia que Jesus vai usar? Jesus apela para o anseio implícito que ela tinha de descanso e satisfação em não precisar mais ir à fonte para matar a sua sede física. Aponta para algo mais elevado: a sede da alma humana de Deus. Veja o comparativo feito pelo comentarista. No primeiro momento, a água física do poço de Jacó, que Jesus está pedindo, ela não pode evitar que alguém tenha sede novamente. Não penetra na alma, sendo incapaz de suprir as suas necessidades. É limitada em volume, diminui, desaparece sempre que a bebemos. Mas e a água viva que Jesus dá? Sacia a sede para sempre, provê vida eterna. Não há retrocessos. Entra na alma e ali permanece como uma fonte de gozo e satisfação espiritual. É uma água que se auto-perpetua. Aqui na terra, ela sustenta a pessoa espiritualmente, com a visão para a vida eterna, nos reinos de cima. É o que faz totalmente diferença na nossa existência, na nossa vida, na maneira de nós sermos povo de Deus, meus irmãos.
Mas qual o problema que nós enfrentamos hoje no nosso tempo? As pessoas querem água física. As pessoas, elas são insaciáveis, porque elas querem algo físico. A igreja não tem algo físico para doar, para entregar. A igreja só tem algo espiritual para doar. A igreja tem Jesus. Finalmente, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e precise vir aqui buscá-la. Preste bem atenção, irmãos. Mesmo que imaginando um tipo especial de água de valor físico em sua natureza, ela começa a acreditar na capacidade de Jesus de lhe conferir um dom mais elevado. Há uma outra escala, há um outro degrau que foi percorrido aqui. E a igreja precisa estar atento a isso. Em primeiro momento, a igreja vai estabelecer a sua ponte com o mundo, ou com as pessoas que estão fora da igreja, ou com as pessoas que estão vivendo em seus delitos e pecados, agindo de maneira solidária à realidade dessas pessoas. Mas em um segundo momento, a igreja precisa de alguma forma aguçar a curiosidade das pessoas. As pessoas, elas anseiam da água, elas precisam dessa água, elas querem encontrar uma água, as pessoas estão aí fora sedentas, elas querem encontrar alguma coisa, elas estão buscando alguma coisa que elas nem sabem o que é. A sede que existe na alma das pessoas é sede de Deus, meus irmãos. E na vida espiritual, às vezes, tem-se a ilusão de que o amor de Deus por nós é fruto de algo, de alguma coisa que nós possamos acrescentar a Ele, que nós precisemos fazer. É por isso que o falso profeta, o falso mestre, ele nada de braçada, porque ele convida as pessoas a fazer algo. Ele convida as pessoas a seguir tantos passos até chegar ao elan vital, a ter uma experiência mística, a desenvolver uma espiritualidade que lhe seja capaz de trazer contentamento. A igreja evangélica brasileira, meus irmãos, anda à procura de estratégias mecânicas e de uma espiritualidade superficial na medida do cliente. A igreja quer atrair a curiosidade das pessoas. Eu vos pergunto nessa noite: qual foi a estratégia que Jesus usou? Como que ele consegue despertar a curiosidade dessa mulher? A estratégia de aguçar a curiosidade das pessoas, usada por Jesus, foi anunciar o dom da vida eterna. A igreja precisa assumir esse papel de forma contundente. Jesus é o motivo que nós devemos proclamar. Jesus é movido pelo amor àquela mulher e a seus vizinhos, conforme nós encontramos no verso 31 ao 38. A transformação que ele pretende gerar na vida desta mulher é movida pelo amor ao perdido. A glória de Deus seria vista no meio dos mestiços, impuros e de má reputação nesse contexto. Mas uma igreja que não consegue perceber isso é uma igreja formada de crentes, cheia de vidas infrutíferas e de uma religiosidade morna, em busca de alguma onda ou movimento que conserve o seu status. Todavia, para esse, o livro de Apocalipse já nos adverte: assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O mundo hoje padece e carece de mudanças, transformações, encontros, elucidações, relacionamentos alinhados aos mandamentos de Cristo. É isso que o mundo precisa. Quando as pessoas veem a forma como o Evangelho transforma o nosso viver, as nossas relações, quando somos plantados e revitalizados pela palavra de vida eterna, quando temos nossa cosmovisão ajustada ao prisma das Escrituras, elas ficam perplexas e desejosas de experimentar o mesmo dom divino. Nós estamos vivendo o processo da pandemia. A pandemia, ela revelou muitos aspectos interessantes entre as crises que foram geradas.
Muitas pessoas estão procurando as igrejas mais históricas, mais conservadoras, porque elas descobriram que nessas igrejas a palavra de Deus é pregada. E elas podem ouvir e entender a palavra do Senhor. Muitas pessoas que estavam dentro da igreja, históricas, conservadoras, não frequentam mais as igrejas. Porque elas descobriram que o modelo de espiritualidade que elas gostariam de usufruir é uma espiritualidade de consumo. Então não se assustem se o ambiente da igreja for povoado por algumas pessoas que você não conhecia e que algumas que você conhecia já não caminham mais. Jesus diz aos seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e que também vos amei uns aos outros. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A igreja primitiva reconhecia os mandamentos de Cristo e seguia da seguinte maneira, veja lá em Atos capítulo 2, versos 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você, igreja, você quer usar o artifício da curiosidade? Você quer despertar a curiosidade das pessoas para a mensagem, para frequentar o ambiente de culto, para terem as suas vidas alcançadas pela mensagem do Evangelho? Para que isso aconteça, nós só podemos utilizar a exposição do dom de Deus que nós temos em Cristo. Porque se Cristo não for o maior atrativo, se Cristo não for aquilo que move o coração das pessoas, se Cristo não for aquilo que motiva a igreja, se Cristo não for o principal da nossa vida, não faz sentido nenhum, meus irmãos, aglomerar pessoas em um lugar, até porque nós estamos vivendo um contexto onde a aglomeração não é o ideal, não é o apropriado. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro estágio empregado por Cristo é a consciência. Jesus apela para a consciência daquela mulher. Naquela altura do diálogo, a mulher já deseja água viva, mesmo que não entendesse o sentido pleno e espiritual. Contudo, algo ainda precisa ser feito para despertar a sede real, primária e essencial de Deus. No texto, no versículo 16 e 18, nós vamos encontrar: disse-lhe Jesus: vai, chama o marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Hendrickson diz: essa sede não será completamente despertada a menos que haja um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção do seu marido é a melhor maneira de lembrá-la da sua vida imoral. O Senhor está agora falando à consciência dela. Preste bem atenção. Jesus acerta o âmago, o cerne, o centro da vida daquela mulher. E qual era o âmago, o cerne, o centro? A sua vida imoral. E pela sua resposta isso vai ficar provado. Ela, que nas respostas anteriores havia sido tão desenvolta, agora foi muito sucinta. Se não, conte as palavras dela. Se nós contarmos as palavras no grego, que nós temos aqui nesses versículos, onde a mulher samaritana responde,
nós vamos perceber isso. Versículo 9, são usadas 11 palavras, no grego, tá? Não no português. No verso 15, ela usa 13 palavras para responder a Jesus. No versículo 11 e 12, ela vai usar 42 palavras. Mas quando chega no verso 17, ela usa apenas 3 palavras. Não tenho marido. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Frente ao confronto, ela vai se colocar na defensiva, ela foi breve nas palavras, não quer se expor ou se deixar desmascarar, ela não está pronta para uma confissão de pecados, mas mesmo assim, o Senhor não a abandona. Ele vai completar aquilo que havia iniciado. Sua abordagem é direta, verdadeira e honesta. A mulher está vivendo com um homem, ela tem um amante, e não um marido, nem mesmo no sentido legal impreciso, diz aqui o comentarista. Por isso Jesus vai ser assertivo, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus coloca diante dos olhos daquela mulher seu passado, seu presente, apelando para a sua consciência de pecado. É Jesus que está fazendo isso, meus irmãos. Vocês acreditam nisso? O contexto samaritano não era diferente dos judeus quanto às condições do casamento e do divórcio. Ela já havia separado ou ficado viúva algumas vezes, mas o atual não era seu marido, era seu amante. E como Jesus soube disso? Na conversa com essa mulher, o Senhor indicou que ela obteria um conhecimento salvífico. Ela entenderia o dom de Deus, ou seja, a água da viva. O doador desse dom ela também conheceria. E ao expor seu pecado, Jesus está preparando o coração dela para conhecer e receber o dom. E ao revelar sua vida imoral, passado e presente, ele mostra o caráter do doador. Jesus manifesta-se como aquele que, em harmonia com a natureza divina, é o onisciente. Jesus conhecia o passado e o presente daquela mulher, da forma como Jesus conhece o nosso passado e conhece o nosso presente, e numa situação como essa, Ele confrontará o nosso pecado. Perceba que Jesus, na sua abordagem ministerial, no contexto das relações maritais complicadas e desvirtuadas pela quebra das alianças, não exclui o confronto ao passado e ao presente da pessoa a ser alcançada pelo dom divino da vida eterna. Entre as marcas de uma igreja de Cristo verdadeira e saudável, meus irmãos, está o fiel exercício da disciplina eclesiástica. Uma igreja fiel e saudável, que tolera o pecado, que não disciplina seus membros, que não chama a ordem, que não chama ao arrependimento, não é a igreja de Cristo. Uma igreja que é cúmplice da falcatrua, da desonestidade, da corrupção dos seus membros, não está cumprindo o seu papel. Mais um grau de entendimento é alcançado por ela. A sua confissão então evolui. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Hoje vamos até aqui, meus irmãos. Na próxima exposição, nós veremos como ela chega a confessar a Cristo como o Messias. Mas ainda cabe algumas aplicações aqui para nós. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma geração onde as pessoas tentam viver numa bolha. Nós temos aí criticado a geração Y, essa geração que está sendo vivida aí, mas nós estamos igualzinho à geração Y. Não queremos ser confrontados com os nossos pecados, não sabemos lidar com as nossas frustrações, dores e sofrimentos, somos poucos resilientes nas lutas e obstáculos,
Somos muito exigentes frente à vida, às outras pessoas, às nossas vontades e às nossas expectativas. Aí alguém vai dizer assim: está perdido, pastor, essa geração. Porém, não existe nada novo debaixo do sol, meus irmãos. Já afirma a literatura de sabedoria no Antigo Testamento. O que foi é o que há de ser, o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu, diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Geração vai, geração vem, e o mundo continua velho. O homem continua no mesmo, com as suas releituras e atualizações, continua o mesmo homem pecador. E a confissão sincera, acompanhado pelo abandono das transgressões da rebeldia para com a autoridade de Deus constituída, continua sendo uma via de graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Escreve o sábio em Provérbios 28, 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Concluindo, meus irmãos, à luz do contexto, e aqui uma conclusão parcial, nós afirmamos que a Igreja de Cristo precisa viver nos seus passos, precisa caminhar como Cristo caminhou, precisa ser como Jesus foi. Jesus foi o Filho de Deus, trouxe na sua encarnação as mudanças principais para o reino de Deus. Ele é a fonte de vida eterna. A lei e os profetas, bem como as suas revelações, apontam para Ele. Ele substituiu o templo de Jerusalém, as leis cerimoniais e o sacrifício de animais. Quando rejeitado pelos judeus, levou a salvação para os samaritanos e os gentios. Ele é o nosso exemplo a seguir. Diante dos obstáculos, nós continuamos fazendo a vontade de Deus e fazendo a sua obra, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. As igrejas de Cristo hoje que somos, precisam pregar, anunciar, fazendo discípulos de Cristo e ensinando aos crentes a fazer tudo aquilo que Jesus mandou. Tudo é tudo, não é parte do que Jesus mandou, é tudo que Jesus mandou. Nesse contexto, até agora Jesus nos ensina como conversar com pessoas não convertidas sobre a salvação com ternura, sabedoria e perspicácia. Das coisas físicas e visíveis, fez uma ponte até o dom de Deus e a nossa necessidade espiritual. Porém, não deixe de confrontar o pecado e de despertar a consciência do pecador. No entanto, o senso de pecado que a igreja venha despertar a partir da sua pregação, precisará encontrar na mesma pregação e evangelização o conhecimento sobre o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que Deus possa levantar a igreja de Araras, para que seja uma igreja estratégica, que saiba ser uma igreja solidária, que por viver Cristo, desperta a curiosidade das pessoas que estão fora da igreja para virem participar dessa comunidade. Mas que seja uma igreja também que atice, que aguce a consciência de pecado das pessoas, para que juntos possamos trilhar o caminho da santidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar. Feche os teus olhos onde você está. Nós vamos orar e impetrar a bênção nesse instante. Senhor Deus, alcança o nosso coração, ó Pai, através da Tua palavra. E nos desperta, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade. Nós não temos, ó Deus, como encontrar melhor abordagem, melhores estratégias do que aquelas que nós encontramos na Tua palavra. E assim como o Senhor se compadeceu dessa mulher, assim como o Senhor trabalhou
passo a passo para que ela pudesse conhecer a mensagem do Evangelho. Ensina-nos a todos para que possamos alcançar os não convertidos a partir de uma abordagem semelhante. Que nós nos envolvamos com as pessoas, que nós amemos cada uma delas, que nós possamos mostrar a salvação que existe em Cristo, a solução para a realidade do pecado que mata e destrói. Que nós tenhamos, ó Pai, essa mensagem de vida eterna nos nossos lábios. Nós oramos assim em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e sustentador do céu e da terra, que a ação consoladora, revitalizando o Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.